Essa é uma descrição exata da nossa vida e da nossa relação com o esoterismo, se é que o esoterismo existe. Se considerarmos agora a vida da raça humana como uma série de ondas que se levantam e caem, seremos levados à questão da origem do homem, do início e origem das culturas que se levantam e caem, da origem da raça humana. Como já foi dito, o que geralmente se chama de teoria da evolução em relação ao homem, isto é, todas as teorias do darwinismo ingênuo, parecem ser improváveis e completamente sem fundamento, do modo como são formuladas hoje. Ainda menos verdadeiras são diversas teorias sociológicas, isto é, tentativas de explicar determinadas qualidades e traços individuais do homem pela influência do seu meio ou pelas exigências da sociedade em cujo seio ele vive. Se examinarmos agora o aspecto biológico, então, na origem e variação das espécies, aparecem muitas circunstâncias que até para uma mente científica são completamente inexplicáveis por meio do acidente ou da adaptação. Essas circunstâncias nos induzem a supor a existência de um plano nos trabalhos do que chamamos natureza. E desde que supomos ou admitimos a existência do plano, temos que admitir a existência de algum tipo de inteligência, isto é, a existência de certos seres que trabalham neste plano e velam pela realização dele. Para compreender as leis da possível evolução ou transformação do homem, é necessário compreender as leis da atividade da natureza e os métodos do grande laboratório que controla a totalidade da vida e que o pensamento científico procura substituir pelo acidente que ocorre sempre na mesma direção. Às vezes, para compreender os grandes fenômenos, é útil encontrar fenômenos menores, nos quais se manifestem as mesmas causas que operam nos fenômenos maiores. Às vezes, para compreender a complexidade dos princípios que estão na base dos grandes fenômenos, é necessário dar-se conta da complexidade dos fenômenos que parecem pequenos e insignificantes. Há muitos fenômenos na natureza que jamais foram inteiramente analisados e que, apresentados erroneamente, formam uma base para várias teorias e hipóteses falsas. Ao mesmo tempo, vistos de forma correta e devidamente compreendidos, tais fenômenos explicam muitas coisas dos princípios e métodos da atividade da natureza. Como ilustração das asserções acima, tomarei os chamados fenômenos de mimetismo e, em geral, de parecença e semelhança nos mundos vegetal e animal. De acordo com as mais recentes definições científicas, a palavra mimetismo se refere apenas aos fenômenos de imitação de umas formas vivas por outras. Além disso, atribuem-se a ele certas finalidades e limitações. Noutras palavras, só os fenômenos de certas espécies e classes definidas se referem ao mimetismo, por serem diferentes da classe mais extensa da semelhança protetora. Na realidade, os dois fenômenos pertencem à mesma ordem e é impossível separá-los. De mais a mais, a expressão semelhança protetora é anticientífica, porque pressupõe uma explicação a priori do fenômeno da semelhança, que de fato é inteiramente inexplicável e contém muitos aspectos que contradizem a definição de protetor. Em vista disso, a palavra mimetismo é tomada aqui em diante no seu significado pleno, isto é, no sentido de qualquer imitação ou cópia por algumas formas vivas, quer de outras formas, quer das condições naturais que as cercam. Os fenômenos de mimetismo se manifestam mais claramente no mundo dos insetos. Alguns países são particularmente ricos em insetos, que incorporam à sua estrutura ou ao seu colorido as várias condições do seu meio ambiente, das plantas em que vivem ou de outros insetos. Há insetos folhas, insetos ramos, insetos pedras, insetos musgos e insetos estrelas, vagalumes.
mesmo um estudo geral e fortuito desses insetos revela todo um mundo de milagres. Borboletas cujas asas fechadas representam uma grande folha morta, com orlas serrilhadas, manchas simétricas, nervuras e intrincados desenhos, pousadas numa árvore ou flutuando no ar. Besouros que imitam musgo cinzento, maravilhosos insetos, cujos corpos são cópias exatas de pequenos ramos verdes, às vezes com uma grande folha na ponta. Estes últimos são encontrados, por exemplo, nas margens caucasianas do Mar Negro. No Ceilão, há um grande inseto verde que vive em certo tipo de arbusto e copia a forma exata, a cor e as dimensões das folhas desta árvore. Pilium sicifolium. À distância de pouco mais de 1 metro é inteiramente impossível distinguir o inseto de uma folha verdadeira. As folhas são quase de forma redonda, de 3 ou 4 centímetros de diâmetro, com uma ponta bastante grossa, com nervuras e bordas dentadas, e com um pendúnculo vermelho embaixo. E exatamente as mesmas nervuras e bordas dentadas são fielmente reproduzidas na parte superior do inseto, embaixo, onde o pendúnculo começa na folha verdadeira. Há um pequeno corpo vermelho com patas delgadas e uma cabeça com antenas. Ele é inteiramente invisível, visto de cima. A folha o cobre e protege dos olhares curiosos. O mimetismo foi por muito tempo cientificamente explicado como resultado da sobrevivência do mais apto, que possui melhores meios de proteção. Assim, dizia-se, por exemplo, um dos insetos pode ter nascido acidentalmente de cor verde. Graças a isso, pôde se esconder entre as folhas verdes, sendo mais capaz de escapar aos seus inimigos e ter maior oportunidade de deixar descendência. Os espécimes descendentes que tinham essa cor sobreviveram mais facilmente e tiveram uma oportunidade maior de continuar a sua espécie. Gradativamente, após milhares de gerações, surgiu um inseto completamente verde. Um destes era acidentalmente mais plano do que os outros, e graças a isso era menos notado entre as folhas, podendo se esconder melhor dos seus inimigos e ter uma oportunidade maior de deixar descendência. Gradativamente, novamente após milhares de gerações, surgiu uma variedade verde plana. Um desses insetos de variedade plana se assemelhava a uma folha e, graças a isso, podia se esconder entre as folhas com maior oportunidade de deixar descendência e assim sucessivamente. Essa teoria, repetida tantas vezes e de várias formas pelos cientistas, acabou se tornando quase universalmente aceita, embora na realidade fosse, é claro, a mais ingênua das explicações. Se examinarmos um inseto que se assemelha a uma folha verde, ou uma borboleta cujas asas fechadas são como uma folha seca, ou um inseto que imita um ramo verde com uma folha, veremos em cada um deles não um aspecto que o torna semelhante a uma planta, não 2 ou 3 desses aspectos, mas milhares, cada um dos quais, segundo a velha teoria científica, deve ter se formado isoladamente, independentemente dos outros, porque é completamente impossível supor que um inseto acidentalmente tenha se tornado semelhante a uma folha verde em todos os seus pormenores. Pode-se admitir o acidente numa direção, mas é totalmente impossível admiti-lo em milhares de direções ao mesmo tempo. Devemos supor quer que todos os mínimos detalhes se formaram independentemente um dos outros, quer que algum tipo de plano existia. A ciência não pode admitir um plano. O plano não é, em absoluto, uma ideia científica. Restou apenas o acidente. Neste caso, cada veia no dorso do inseto, cada pata verde, o pescoço vermelho, a cabeça verde com antenas, tudo isso, cada mínimo detalhe, cada característica mais insignificante, deve ter se formado independentemente de todos os outros.
Para a formação de um inseto igual a uma folha da planta em que ele vive, teriam sido necessários não apenas uns poucos, mas milhares, talvez dezenas de milhares de acidentes repetidos. Aqueles que inventaram as explicações científicas do mimetismo não levaram em conta a impossibilidade matemática dessa espécie de série acidental de combinações e repetições. Se reconstituirmos a quantidade de trabalho intencional e até certo grau consciente necessário para transformar um pedaço de feno num canivete comum, nunca pensaremos que este pudesse se formar acidentalmente. Seria uma ideia totalmente anticientífica esperar encontrar na Terra lâminas prontas com a marca Sheffield ou Solingen impressas nelas. Mas a teoria do mimetismo espera muito mais. Com base nessa teoria, ou em outras semelhantes, poder-se-ia esperar encontrar, em alguma camada rochosa, uma máquina de escrever formada naturalmente totalmente pronta para ser utilizada. A impossibilidade de acidentes combinados é justamente o que, durante muito tempo, não foi levado em consideração pelo pensamento científico. Quando uma característica torna um animal invisível no seu ambiente, como uma lebre branca na neve ou uma rã verde na grama, isso pode, forçando-se um pouco, ser explicado cientificamente. Mas quando o número de tais características se torna quase incalculável, essa explicação perde toda a possibilidade lógica. Além do que foi dito, o inseto-folha tem outra característica que atrai a atenção. Se acharmos um inseto desses morto, veremos que se parece com uma folha enrolada, seca e desbotada. Surge esta pergunta: por que é que, se um inseto vivo se parece com uma folha viva, um inseto morto se assemelha a uma folha morta? Um não resulta do outro. A despeito da semelhança exterior, a estrutura histológica de um e de outro deve ser muito diferente. Dessa forma, a semelhança do inseto morto com a folha morta é também uma peculiaridade que deve ter se formado de maneira isolada e independente. Como a ciência explica tal coisa? O que podia dizer a ciência? Que a princípio um inseto morto se pareceu ligeiramente com uma folha seca. Devido a isso, ele teve uma oportunidade maior de ocultar-se dos seus inimigos, de gerar uma descendência mais numerosa, e assim por diante. A ciência não podia dizer mais nada, porque esta é uma dedução necessária do princípio das semelhanças protetoras ou utilitárias. A ciência moderna não pode seguir integramente essas linhas e, apesar disso, ainda conserva a terminologia darwiniana ou pós-darwiniana de proteção de amigos e inimigos. Não pode encarar os fenômenos de semelhança e mimetismo somente do ponto de vista utilitário. Muitos fatos estranhos foram estabelecidos. Por exemplo, conhecem-se muitos casos em que uma mudança de cor e forma torna um inseto ou animal mais aparente, sujeito a um perigo maior. O faz mais atrativo e convidativo aos seus inimigos. O princípio do utilitarismo teve que ser abandonado, e nos trabalhos científicos modernos, podemos nos deparar hoje com explicações difusas e sem sentido de que o fenômeno do mimetismo deve a sua origem à influência do meio ambiente, armando do mesmo modo em diferentes espécies, ou a uma resposta fisiológica a experiências mentais constantes, tais como a sensação de dor. É claro que esta não é de modo algum uma explicação. Para compreender os fenômenos do mimetismo e da semelhança em geral, nos mundos animal e vegetal, é necessário se adotar um ponto de vista mais amplo, e só então será possível ter êxito em obter o seu princípio fundamental. O pensamento científico, devido aos seus limites fixos, não pode compreender esse princípio. Este princípio é a tendência geral da natureza no sentido do decorativo, do teatral, a tendência a ser ou parecer diferente do que na realidade é, num dado momento ou lugar.
A natureza tenta sempre se adornar e não ser ela mesma. Essa é a tendência fundamental da sua vida. Todo o tempo ela está se vestindo, mudando suas roupagens, mirando-se no espelho, admirando-se por todos os lados e novamente se despindo e se vestindo. As suas ações surgem muitas vezes aos nossos olhos como se fossem acidentais e sem finalidade, porque sempre tentamos atribuir-lhes um sentido utilitário. Na verdade, entretanto, nada pode estar mais distante das intenções da natureza do que trabalhar no sentido da utilidade. Esta só é obtida por acidente, casualmente. O que se pode considerar permanente e intencional é a tendência ao decorativo, ao interminável disfarce, à eterna mascarada em que vive a natureza. De fato, todos esses pequenos insetos de que falamos estão vestidos e disfarçados. Todos eles usam máscaras e fantasias. A vida inteira deles se passa no palco. A tendência da sua vida não é serem eles mesmos, mas se parecerem com outra coisa, com uma folha verde, um musgo ou pedra brilhante. Ao mesmo tempo, só se pode imitar o que realmente se vê. Mesmo o homem que é incapaz de desenhar ou inventar novas formas. Um inseto ou animal é forçado a tomá-las emprestadas do seu ambiente, a imitar alguma coisa nas condições em cujo meio vive. Um pavão se veste com redondas manchas de sol que caem no chão dos raios que atravessam a folhagem. Uma zebra se cobre com sombras dos ramos das árvores. Um peixe que vive no fundo arenoso do mar imita a areia em seu colorido. O mesmo peixe vivendo num fundo limoso, escuro, imitará o limo em seu colorido. Um inseto que viva entre as folhas verdes de um determinado arbusto do Ceilão se disfarçará como uma de suas folhas. Ele não pode se disfarçar de outra coisa. Se sente uma tendência ao decorativo e ao teatral, uma tendência a vestir uma roupagem estranha e carnavalesca, será forçado a imitar as folhas verdes em meio das quais vive. Essas folhas são tudo o que conhece ver, e ele não pode inventar outra coisa. Está cercado por folhas verdes e se veste como uma folha verde. Pretende ser uma folha verde, desempenhar o papel de uma folha verde. Nisso só podemos ver uma coisa, a tendência a não ser o que é, mas a parecer alguma coisa que ele não é. É claro que se trata de um milagre que encerra não um, mas muitos enigmas. Antes de tudo, quem ou o que se disfarça? Quem ou o que trata de ser ou de se parecer com algo que não é? É evidente que não é um inseto ou animal individualmente. Um inseto considerado individualmente é apenas uma vestimenta. Há alguém ou algo por trás disso. No fenômeno da decoração, nas formas e no colorido das criaturas vivas, no fenômeno do mimetismo, mesmo na projeção, pode-se ver um plano definido, uma intenção e uma finalidade. E com muita frequência, esse plano não é, de forma alguma, utilitário. Ao contrário, o disfarce muitas vezes tem muito de perigoso, desnecessário e inoportuno. Que pode ser então? É a moda? A moda da natureza? Ora, o que é a moda no mundo humano? Quem a cria? Quem a governa? Quais são os seus princípios básicos e onde reside o segredo de seu caráter imperativo? Ela contém um elemento de decoração, embora este seja muitas vezes erroneamente compreendido. Um elemento de proteção, um elemento de enfatização dos caracteres secundários, um elemento de desejo de não parecer ou ser o que se é, e também um elemento de imitação do que mais atrai a imaginação. Porque no século XIX, com o início do Império das Máquinas, os europeus cultos, com suas cartolas, calças pretas e sobrecasacas pretas, se transformaram em chaminés estilizadas. Que era aquilo?
Semelhança protetora? O mimetismo é uma manifestação dessa moda no mundo animal. Toda imitação, toda cópia, toda dissimulação é moda. As rãs que são verdes, no meio da verdura, amarelas na areia, quase negras na terra preta. Isto não é simplesmente proteção. Podemos descobrir aqui um elemento do que é feito, do que é respeitável, do que todo mundo faz. Na areia, uma rã verde atrairia muito mais a atenção, se destacaria muito mais, seria um borrão. Evidentemente, por alguma razão, isso não é permitido, é considerado contrário ao bom gosto da natureza. Os fenômenos de mimetismo estabelecem 2 princípios para a compreensão do trabalho da natureza. O princípio da existência de um plano em tudo que a natureza faz e o princípio da ausência de um simples utilitarismo neste plano. Isso nos leva à questão dos métodos, à questão de como isso se faz, e essa questão, por seu turno, leva imediatamente a outra, como se faz não só isto, mas tudo em geral. O pensamento científico é forçado a admitir a possibilidade de estranhos saltos na formação de novos tipos biológicos. A tranquila e bem equilibrada teoria da origem das espécies dos bons tempos passados foi abandonada há muito tempo, e não há hoje nenhuma possibilidade de defendê-la. Os saltos são evidentes e derrubam toda a teoria. De acordo com as teorias biológicas que se tornaram clássicas na segunda metade do século XIX, os traços característicos só se tornaram permanentes após repetições acidentais em muitas gerações. Na realidade, entretanto, novas características são muitas vezes transmitidas imediatamente e num grau muito intenso. Só esse fato destrói todo o sistema antigo e nos obriga a presumir a existência de algum tipo de poder que dirige o aparecimento e o estabelecimento de novos caracteres. Desse ponto de vista, é possível supor que o que é chamado de reino animal e vegetal seja o resultado de um complexo trabalho realizado por um grande laboratório. Olhando para os mundos animal e vegetal, podemos pensar que, em algum imenso e incompreensível laboratório da natureza, se produzem, uma após outra, séries de experiências. O resultado de cada experiência é posto em separado num tubo de ensaio, selado e rotulado, e assim penetra no nosso mundo. Nós o vemos e dizemos mosca. A experiência seguinte ao tubo, dizemos abelha. Aos seguintes, cobra, elefante, cavalo, etc. Todos eles são experiências do grande laboratório. No fim de tudo, vem a mais difícil e complexa das experiências, o homem. No início, não vemos nenhuma ordem nem finalidade nessas experiências, e algumas delas, como os insetos daninhos ou as cobras venenosas, nos parecem uma brincadeira malévola da natureza às expensas do homem. Mas aos poucos, começamos a ver um sistema e uma direção definida no trabalho do grande laboratório. Começamos a compreender que o laboratório faz experiências apenas com o homem. A tarefa do laboratório é criar uma forma que evolua por si mesma, isto é, com a condição de que seja ajudada e apoiada, mas com as suas próprias forças. Esta forma autoevolutiva é o homem. Todas as outras formas são experiências preliminares para produzir material para alimentar formas mais complexas, ou experiências para produzir propriedades definidas ou partes da máquina, ou então experiências fracassadas, refúgio da produção ou do material utilizado. O resultado de todo esse complexo trabalho é a humanidade inicial, Adão e Eva. Mas o laboratório começou a trabalhar muito antes do aparecimento do homem. Uma grande quantidade de formas foi criada, cada uma delas destinada ao aperfeiçoamento de uma ou outra característica, de uma ou outra peça.
e cada uma dessas formas, para poder viver, incluía em si mesma e expressava algumas das leis cósmicas fundamentais, aparecendo como seu símbolo ou hieroglifo. Devido a isso, as formas, uma vez criadas, não desapareceriam após ter servido ao seu propósito, mas continuavam a viver enquanto duraram as condições favoráveis. Ou elas não foram destruídas por formas semelhantes, porém mais aperfeiçoadas. As experiências, por assim dizer, escaparam do laboratório e começaram a viver por si mesmas. Mais tarde, a teoria da evolução foi inventada para elas. A natureza, naturalmente, não tinha em mira qualquer evolução para essas experiências que escaparam. Às vezes, ao criar essas formas experimentais, a natureza empregou material que já fora utilizado no homem, que era inútil para ele e que era incapaz de transformação nele. Dessa forma, todo o trabalho do grande laboratório tinha um fim em vista, a criação do homem. Das experiências preliminares e do refúgio da produção foram formados os animais. Os animais, que são nossos ancestrais segundo Darwin, são na realidade não os nossos ancestrais, mas muitas vezes descendentes como nós de raças humanas há muito tempo extintas. Somos descendentes delas, assim como também os animais. Em nós estão encarnadas as suas qualidades de um tipo e nos animais as qualidades de outro tipo. Os animais são os nossos primos. A diferença entre nós e os animais é que nós, bem ou mal, nos adaptamos às condições variáveis, ou de certo modo temos a faculdade de adaptação. Os animais, entretanto, se detiveram numa só característica, uma qualidade que expressam e não vão além. Se as condições se modificam, os animais morrem, são incapazes de se adaptarem. Neles estão encarnadas propriedades que não podem mudar. Os animais são a encarnação daquelas características humanas que se tornaram inúteis e inviáveis no homem. É por isso que, com tanta frequência, os animais parecem ser caricaturas dos homens. Todo mundo animal é uma contínua caricatura da vida humana. Há muita coisa nos homens que deve ser rejeitada, antes que eles possam se tornar homens verdadeiros. E as pessoas têm medo disso, porque não sabem o que terão que manter. Talvez algo fique, mas muito pouco, e haverá quem tenha coragem de fazer tal experiência. Talvez alguns se atrevam, mas onde estão eles?